Bora na acupuntura, gente. Etiopatogenia, parte 2. Ainda aqui falando sobre os fatores climáticos, que são os fatores externos que podem causar adoecimento no nosso corpo. Hoje o tema é frio e calor. O frio. O que é o frio? O frio, aqui falando de fator climático, o frio em si não causa problema nenhum. A questão é quando esse frio, de alguma forma, que eu vou estar discutindo adiante, ele entra no nosso corpo pela camada mais externa, que é qual é a barreira, pele e músculos. E ao entrar, ele provoca ali, por exemplo, um bloqueio energético dos meridianos, dos canais colaterais, e, portanto, quando ele causa esse bloqueio energético, o que acontece? O Qi não começa a circular. E essa má circulação gera dor. Então, essa dor é uma dor bem característica. A dor por fio é aquela em que a pessoa sente, assim, de uma forma aguda, ela te direciona onde está exatamente a dor. Não é aquela dor que fala assim, tá por aqui, eu não sei onde definir, né? Tem dores que as pessoas não conseguem falar onde é a região, falar que é por ali. Dor por fio, não. É bem direcionada. É esse ponto aqui que dói. Outra coisa, são dores que são agravadas por ambientes frios, ou quando a pessoa está exposta a frio, piora, e dores que melhoram quando estão com a presença de calor, seja você fazendo a moxa, sendo a presença de uma bolsa de água quente ali na região, ela alivia aquela dor. Então, o frio, ele tem uma característica de ser uma energia o quê? Mais portanto, mais densa, obstrui ele o movimento da energia, lentifica tudo. Por isso que são dores bem agudas, quando a pessoa tem a presença e a invasão desse frio aí externo. O que a gente pode continuar aqui? Vou passar aqui para vocês. Quais são os possíveis fatores de predisposição ao frio? Então vamos lá. Como uma pessoa fica predisposta ao frio? Geralmente é o fato do próprio corpo físico dela estar mais exposto, partes do corpo estão mais ali, vamos dizer, em contato com o frio, sejam os braços, por exemplo, os pés, né? Que é um exemplo bem interessante, né? Muita gente, às vezes, tende a andar com os pés no chão frio, principalmente mulheres, a gente tem que ter um cuidado maior. Por quê? Porque o frio pode sim penetrar pelos pés, principalmente quando a gente não está muito bem energeticamente, a nossa Urasoiti, nossa energia de proteção não está circulando legal, né? Por diversas razões. E aí pode ser que naquele momento que a mulher está andando ali com os pés no chão frio, entre pelo meridiano principal, que é o rim. Lá na planta dos pés a gente tem o R1, que é o primeiro ponto, né, de rim desse meridiano. Portanto, o que acontece? Algo imediato? Não. Mas há uma tendência desse frio se instalar, principalmente na região uterina. Então, a gente pode dizer que os rins têm uma conexão importantíssima com o nosso útero, né? O útero das mulheres. Então, quando ele leva esse frio, né, carrega, vou dizer dessa forma, o frio ali para o útero, através dessa exposição que essa mulher teve com os pés no chão frio, esse frio, ao instalar ali no útero, o que acontece? Gera muita cólica, aquelas dores intensas, aquelas dores que ela se sente muito melhor, muito mais aliviada quando coloca uma bolsa de água quente, dá um alívio. São dores, geralmente, relacionadas à presença de frio. Não vou estar aprofundando aqui, porque dores com aquecimento não são só por frio, tá? Que melhoram, tem outros tipos de dores, mas essa é uma delas, tá bom? Outra coisa, a intensidade do frio. Muitas vezes a pessoa pode estar até com roupas de frio, mas vamos dizer que aquele dia ou o lugar que ela viajou, às vezes ela foi para um lugar onde ela não estava preparada para o frio que era, e o frio era muito intenso. Então, por mais que essa pessoa às vezes, esteja saudável, esteja bem, a energia esteja boa, mas a intensidade do frio em que ela foi exposta é tão grande
que o corpo não dá conta de resolver, não dá conta de aquecer o suficiente para não impedir a sua invasão. Então, essa é uma condição que acontece também aí a invasão do frio. Grau de fraqueza do corpo, né? Essa acho que é a mais óbvia, né? Que quando a gente não está bem, mesmo um pequeno friozinho, uma pequena exposição ao ar-condicionado, muitas vezes a gente não está com uma energia legal, nosso feitio está fraco, enfim, emocionalmente, mentalmente ou fisicamente não estamos bem, então já dá uma bagunçada ali. Aí sim, a gente fica aí com uma energia mais enfraquecida, permitindo, assim, com maior facilidade a invasão de qualquer fator patogênico, inclusive aí o frio também, tá? Algumas manifestações típicas do frio. Então, quais são os sintomas aí mais comuns, né? A sensação própria de frio, a sensação de calafrios. Quando a gente fala assim, sensação de frio, calafrios, temor ao frio e preferência pelo calor, o que a gente pode dizer que, principalmente, essa sensação de frio e calafrios, a invasão de vento frio, que são os sinais iniciais de uma gripe, né? Ou de um resfriado. É quando a pessoa ainda, essa sensação de frio, essa sensação de calafrio, é quando ainda o fator patogênico dessa pessoa está na camada mais externa do corpo, que é qual? Pele e músculos. Ele não aprofundou ainda, então é um momento que você observa que a pessoa está com um cobertor. Ela está ali tendo aqueles calafrios de frio. No momento que esse frio instala no corpo dela, ou seja, ele aprofunda camadas no nosso corpo, é quando começa a febre. E aí ela já retira o cobertor, ela não tem mais frio. Agora ela começa com os processos febris, né? Então, essa sensação de calafrios é muito comum para a invasão de vento frio, tá? Temor ao frio e preferência pelo calor. É claro, né? Como eu já falei para vocês. Dor aliviada pelo calor intensificada pelo frio, que eu já comentei. Pouca ou nenhuma transpiração. É bem claro, né? Porque pelo frio ser um movimento mais lento, ele tem uma característica mais yin, ele não vai superaquecer o corpo, né? A pessoa não tende a transpirar tanto quando, por exemplo, está num processo de febre, ela tende a transpirar menos do que quando é uma invasão, por exemplo, de vento e calor. Dores pelo corpo de forma mais pronunciada. A gente vê muito essa situação, principalmente em idosos, né? Por que idosos? Porque, que nem aqui o exemplo de reumatismo, do frio, dores violentas nas articulações. Porque os idosos, naturalmente, a energia deles, o yin, já está mais enfraquecido, a energia dos rins, tanto o yin quanto o yang, está mais enfraquecida, o Wei Qi também. Então, há uma tendência maior de eles sofrerem, na verdade, mais com a invasão, por exemplo, de fatores climáticos, inclusive o frio. Então, quando a gente tem essas dores, por exemplo, de reumatismo do frio, ou, por exemplo, a síndrome BI, né, com a invasão de frio, ali presente nas articulações, a gente sabe o quanto que essas pessoas sofrem, né? Quanto que dói ali, elas sentem umas dores muito intensas. E quando você faz ali o uso de moxa, que ajuda a aquecer, ajuda a movimentar, o uso de agulhas para ajudar a movimentar a energia naqueles pontos que está mais obstruído pelo frio, tende sim sempre a estar melhorando, tá? O frio interno aqui. O que é esse frio interno? O frio interno, ele acontece, por exemplo, em situações, claro, ele pode acontecer naturalmente quando uma pessoa já tem uma desarmonia interna dos seus órgãos, deficiência de yang dos rins, por exemplo. Ele já tem essa deficiência, então ela tende a ter naturalmente mais frio, sem ter os membros mais gelados, ou a outra situação que eu estou comentando aqui nesse momento é quando a gente tem ali a invasão do frio no corpo dessa pessoa, esse frio se internaliza
E ao internalizar, o que acontece? O corpo da pessoa, os órgãos vão tentar dar conta ali de diminuir essa intensidade de frio. Como é que se dá conta? Com calor. Que calor? Da onde vem? Do próprio corpo. Então, calor ali do yang dos rins, yang do baço, yang do pulmão, são os principais órgãos que a gente vê que geram ali deficiência quando a pessoa tem uma invasão de frio e esse frio se internaliza, tá? É nessa situação que acontece. Quais são os sintomas clássicos aí? Sensação de frio, membros frios, sensações, secreções geralmente são mais claras. Então, num processo aqui clássico de resfriado ou de gripe, né, a gente percebe que quando a pessoa ela tem uma secreção, né, que ela tá com obstrução nasal e ela expele aquilo, a secreção ela é mais clara, mas quando é aquela secreção bem amarela, já logo de começo, aquela gripe forte, bem amarela, a gente já sabe que é um processo de calor que teve aí predominância na invasão do fator patogênico externo, tá? Geralmente a pessoa, ela sente mais frio, geralmente essa pessoa, ela tende a beber líquidos mais mornos, tende a querer uma sopa, porque gera uma sensação, assim, boa de aquecimento. São pessoas também que às vezes têm pouca sede, porque já tem muito frio ali, né? Já tem, vamos dizer assim, já não está transpirando tanto, não está eliminando tantos líquidos, então a pessoa não tem quase muita sede. E a língua tende a um revestimento ali mais branco e fino com a presença do frio. Só que eu sempre coloco essa observação que língua a gente tem que ter muita atenção antes de fazer esse diagnóstico de frio intenso interno, porque a gente tem que entender o contexto da pessoa como um todo e não basear só nesse recorte aqui que eu tô falando, tá? E agora, calor e fogo. Por que tá aqui calor e fogo? Parece a mesma coisa. E eu só coloquei essa determinação aqui de calor e fogo porque depende muitas vezes da onde você está estudando, do livro que você está estudando, há uma diferença de termos, né? O que acontece? Você tem o fogo aí na medicina chinesa, basicamente, é o mais utilizado que a gente vê falando aí quando a gente estuda, principalmente o Giovanni Maciossa. Mas, por exemplo, se você está estudando o Jeremy Ross, ele coloca assim, ó, o termo calor e fogo, no sentido de uma doença interna, pode ser usado indistintamente, ou o uso de um termo ou de outro pode depender da situação e convenção. Às vezes, fogo refere-se a um calor extremo. E quem usa isso é o Jeremy Ross, tá? Então, só colocando essa atenção aí, porque às vezes pode gerar uma confusão na hora dos estudos. Mas, voltando aqui. O fogo, ele tem duas classificações. Pode ser uma desarmonia interna, né, de uma situação de fogo do coração, o fogo do fígado, que é um excesso de yang que está acendendo ali, como pode ser um fogo natural do seu corpo dentro da visão dos 5 elementos. Por quê? Na visão dos 5 elementos, a gente tem o elemento água e o elemento fogo, tá? Então, a gente fala aí como o fogo não como uma desarmonia, mas como um dos elementos e que está oposto aí à água também, o elemento água, e a gente explica essa condição da importância do fogo, da importância da água, do equilíbrio entre os dois, que acaba promovendo o equilíbrio entre energia yin e yang geral do nosso corpo, enfim, só esclarecendo essa diferença de termos aqui para vocês. Mas continuando, quando eu falo agora de calor, fogo aí no caso, como um fator climático que entra no nosso corpo, né? Como um fator patogênico externo que causa desarmonia. A gente sabe que o calor aí, ele principalmente, a característica dele é ser yang. Então, toda energia yang, ela é uma energia que
que se eleva, que acende. Ela tende, o fogo, o calor, que eu coloquei esses dois termos aí, que é aproximadamente a mesma coisa, é de queimar e elevar-se para cima. Quando a gente estuda, né, ali o Imperador Amarelo, está escrito a seguinte questão. Suen, no capítulo 74, diz: todos os delírios ambulatoriais dependem do fogo. Cara, é muito interessante isso, porque se a gente prestar bem atenção nos surtos psicóticos, se você for atender uma pessoa nessa situação, né, ou equilibrar uma pessoa numa situação grave mental, sempre olha para essa questão de calor. E você vai perceber pela língua, pelo pulso, essa situação de calor, principalmente no coração. O calor, ele desnorteia totalmente o shen de uma pessoa. Geralmente, não todos os casos, é sempre combinado com fleuma, né? Com a umidade ali, no presente. Então, calor e umidade no nosso shen faz, assim, horrores. Mas é uma das formas de a gente observar e ficar atento de que, apesar de todas as harmonias, quando você vai atender uma pessoa com questões mentais, olhe sempre essa questão de calor no coração, porque provavelmente vai estar presente ou um calor por excesso, um calor por deficiência, enfim, mas vai estar ali presente também. A gente tem doenças, né? Essas doenças do calor, que a gente pode falar, por exemplo, coloquei exemplos, como o fogo do coração se inflama para o alto, sendo a origem de ulcerações na boca e na língua. O fogo do estômago, abundante e ardente, gera sangramento na gengiva. Então, o fogo sempre acende, né? Por exemplo, o processo de refluxo também, tá? Que não tá aqui. O fogo do fígado acende para o alto, que gera o quê? Processos de cefaleia, olhos vermelhos. Aqui é só esclarecendo, tá? Sobre a manifestação do fogo. Mas quando a gente tem a invasão propriamente dita do calor aí no nosso corpo, por exemplo, situações de insolação, né? É um exemplo clássico aí. O que a pessoa tende a manifestar como sintoma? Febre alta, aversão ao calor e preferência pelo frio, ambientes mais frescos, água mais gelada, a boca extremamente seca, muita sede, garganta inchada e dolorida, principalmente quando a invasão é de vento e calor. Os dois combinados dá aquele inchaço e dor de garganta. Corpo e rosto avermelhado, erupções cutâneas avermelhadas, insônia e irritabilidade, porque o calor, o que ele faz? Ele acaba afetando sim o coração e o nosso shen. Urina mais escassa e escura, porque a pessoa perde na transpiração, diminui os líquidos, né, consumido, né, por esse calor. Portanto, uma urina mais escassa e escura. E eu vou estar finalizando aqui com vocês, e a gente vai dar continuidade na próxima aí sobre a umidade, tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima.